nosso pão. Mãos à obra. Capítulo 1. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. São palavras de Paulo aos Coríntios em sua primeira carta, no capítulo 14, o versículo 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes quando Paulo lhe escreveu a observação. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso, mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos novos agrupamentos cristãos, formados no âmbito espiritual, na revivência do Evangelho. Quase sempre notamos uma intensa preocupação nos trabalhadores por novidades em fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar suas atividades quando não dispõem de médiuns adestrados. Por que isso? Médium algum solucionará, em definitivo, o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunstancialmente escrita a frequência mecânica de muitos a um centro qualquer, simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém elege a ausência de novidades quando voltosamente concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Esse foi palavras do estudo. Paulo, ele conclama aos coríntios que o mais importante é ser feito e manter foco o amor a Deus e aos irmãos, em todas as suas ações e palavras. Se o amor fosse realidade na vida daqueles servos de Deus, todo o restante seria feito dentro da vontade de Deus. Mas não era o que estava acontecendo. Por isso, o apóstolo agora escreve algumas orientações que devem ser observadas por eles no estudo. Tais orientações ou princípios ainda podem ser observados por nós na atualidade. Temos alguns princípios apresentados por Paulo aos Coríntios quanto ao estudo. Um deles é que o estudo ele deve valorizar a participação de todos. No verso 26 do capítulo 14, Paulo ele inicia uma pergunta. Que fazer, pois, irmãos? Com essas palavras, Paulo parece iniciar um resumo daquilo que havia ensinado e como se perguntasse, que lição tiramos disso? Segue-se aqui uma sequência de ações que ocorriam em Corinto. Um tem salmo, outro doutrina. Este traz revelação, aquele outra língua e ainda outro interpretação. Uma escrita desse verso nos daria uma ideia daqueles. Um tem salmo, poderia ser uma canção, outro doutrina, poderia referir-se ali a ensinamentos. Aquele traz revelação, a ideia é de expor algo que os outros não conheciam. Outro, língua, ou seja, alguém estava trazendo uma mensagem numa língua desconhecida, que era preciso alguém que conhecesse tal língua e pudesse assim interpretá-la. Assim vemos que o estudo ele consiste de música, ensino, pregação e assim por diante. O que acontece é que isso era feito por todos ao mesmo tempo, gerando muita confusão naquelas reuniões. Por serem carnais,
aos que parecem eles não respeitavam uns aos outros. Se alguém ensinava algo novo, outro queria fazer valer o que era a sua ideia ou a sua verdade. Ao longo da história, tem-se considerado que línguas e profecias, do modo como tem sido relatado aqui, foram dons temporários e já não se tornam necessários nessa atualidade. A maior consideração para isso reside no fato de que esses não dispunham das escrituras como nós conhecemos hoje. E os poucos textos não tinham cópias suficientes para todos, necessitando assim de uma ação de Deus para manter unidas as funcionais das suas reuniões, dos seus ensinamentos. Mas é fato que todos eram livres para se apresentarem. É fato também que essa liberdade se tornou em confusão, que veremos mais para frente. Mas o princípio de podermos guardar aqui é que todos desejassem e podiam ser úteis, oferecendo aquilo que possuíam e o que sabiam fazer para Deus. Um outro ponto é que o estudo ele deve visar a edificação. As palavras de Paulo no versículo 26 do capítulo 14 era que tudo fosse feito para edificação. As músicas, as palavras, as ações, as mensagens, tudo devia ser oferecido uns aos outros, visando a edificação, o crescimento espiritual. Paulo estabelece nos versículos 27 e 28 que apenas 2 ou 3 pessoas deviam fazer uma mensagem em um outro idioma. E assim mesmo, se alguém conhecesse do que se tratava e pudessem traduzir, caso isso não acontecesse, quem tivesse essa capacidade deveria estar calado no culto. Falar num culto não visando a edificação da igreja é algo inútil. A mesma regra era cabível para aqueles que trariam alguma mensagem nova de Deus. Também 2 ou 3 pessoas deveriam trazer a mensagem de Deus e ainda assim, tais mensagens elas deveriam ser julgadas por outros. Como não existia uma Bíblia para que todos se embasassem nela, era necessário que pessoas mais instruídas pelos apóstolos nas doutrinas pudessem analisar se aqueles novos ensinamentos eram concordantes com a vontade de Deus. Sendo assim, Paulo sugere que não falassem ao mesmo tempo. A regra da boa educação é mantida aqui. Se um fala, os outros ouvem. Ainda que o objetivo é sempre edificar a todos, como nos mostra o versículo 31, para todos aprenderem e serem consolados. Para evitar que pessoas começassem a se sentir tão usadas por Deus, que não parassem de falar e não quisessem ouvir, Paulo afirma que este exagero não era cabível, pois toda pessoa pode dominar seu espírito, e Deus não é Deus de confusão, e sim um Deus de paz. Confusão e brigas não edificam. Se alguém se julga um espiritual, mas para isso precisa ofender ou fazer valer as suas ideias no grito, tal espiritualidade é questionável. Então, irmãos, o estudo ele deve valorizar a participação de todos, visando sempre a edificação e a organização. Assim teremos um estudo onde ninguém ficará confuso. Todos poderão participar no dia e na hora certos, para que não deixemos a impressão de que é uma bagunça. Embora nossas práticas cultuais sejam diferentes dos primitivos, quando os apóstolos ainda eram vivos, sabemos que os mesmos princípios servem para nós ainda hoje. Todos podemos participar cantando, orando, tendo em alguma outra participação que se apresente
atenciosamente e marque essa sua participação, para que seja inserido Deus e que não seja uma confusão. Portanto, seja como for toda a participação, ela deve visar a edificação dos irmãos e deve ser feita de modo decente, apropriado e organizado. Muito obrigado a todos. Que Deus ilumine cada dia dos irmãos. Graça e paz